Olá para todos, aqui quem fala é o professor Edgar, do Departamento de Química da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, Paraná. E a aula de hoje vai ser sobre o tema ácidos e bases. Esse tema está incluído num tema mais amplo, que é o equilíbrio químico em solução aquosa. Então, inicialmente, vamos ver aqui os conceitos de ácidos e bases. O primeiro conceito é o de Arrhenius, que define ácido como aquela espécie química que libera H+, em solução aquosa, e base, aquela espécie que libera OH-. Esse conceito está restrito à solução aquosa. Já um conceito mais amplo de Bronsted, Lowry, define ácido como sendo aquela espécie que doa próton, ou seja, doa H+, e base é aquela espécie que recebe o próton. Esse conceito é mais amplo, porque ele já inclui soluções não aquosas, ou seja, solventes não aquosos. Né? Então, um conceito mais amplo ainda é o conceito de Lewis, que define ácido como aquela espécie que recebe par de elétrons e base é aquela espécie que doa o par de elétrons. Esse conceito de Lewis, nesse conceito de Lewis já não existe necessidade da presença do próton, ou seja, pode ser uma reação química onde não esteja uma transferência de próton envolvida. O que deve ser observado é que um conceito não contradiz o outro. Então, digamos, todos os ácidos e bases de Arrhenius são também ácidos e bases de Bronsted. E todos os ácidos e bases de Bronsted também são ácidos e bases de Lewis. Então, conceito de Bronsted. Esse conceito vai ser usado nessa apresentação porque ele é um dos que mais se adapta ao que vai ser apresentado aqui. Então, no caso aqui, uma reação entre HCl e água. O HCl puro, né, na temperatura ambiente, ele apresenta-se no estado gasoso, mas ele dissolve-se em água, né, numa reação ácido-base. Então, colocando o HCl em água, o que ocorre é que o HCl doa um próton para a água. Produz aqui então o íon H3O+, ou seja, a água que recebe um próton. Isso aqui é um próton hidratado, né, ou hidrônio. Às vezes ele vai ser representado apenas por questão de simplificação, apenas como H+, e algumas vezes vai ser representado como H3O+, dependendo da ocasião. E aqui onde o HCl que doou o H+, sobrou o Cl-. Então, nesse equilíbrio que se tem, segundo o conceito de Bronsted, ácido, por quê? Porque a espécie que doou o IOH+, então ela é ácido. A base, que é a espécie que recebeu o OH+, que é a água, vai ser a base. Já do outro lado, se você imaginar a reação no sentido contrário, se essa espécie aqui doar o próton dela para o íon cloreto, ela vai ser o ácido, então ela vai sobrar H2O. E essa aqui vai formar o HCl. Então ela é a base porque ela vai receber o próton. Então, esses pares são considerados pares conjugados, ou seja, o HCl e o Cl- e o outro par conjugado, que é a H2O e o H3O+. Observe que a diferença do par conjugado é a diferença de um H+. Ó. Aqui tem o HCl, tem o H+, além do Cl-. E aqui é a mesma coisa. O H3O+, tem um H+, a mais do que a água. Então a diferença é sempre de um próton. Então esses são chamados pares conjugados ácido-base de Bronsted. Então aqui a representação deles, né, repetindo, né, o HCl e o Cl-, ou seja, onde o HCl é o ácido e o Cl- é a base, e H2O, H3O, ou seja, H2O é a base e o H3O+ é o ácido. Aqui é do lado dos reagentes, né, e aqui do lado dos produtos. Continuando, vamos ver um outro exemplo de reação. No caso aqui, NH3, que também, temperatura ambiente, NH3 puro, estaria, pressão, né, atmosférica, né, estaria no estado gasoso. Né. Em água, ele reage recebendo um próton da água, formando então
o NH4+, e aqui a água perde um próton, sobra OH-, né? Então aqui novamente temos aqui agora base, porque recebeu o próton, e a água agora é ácido, né? Porque ela doou o OH+. Do outro lado, ácido, porque se esse NH4+ doar o próton para o OH-, ela vai ser um ácido, e o OH- vai receber, vai ser base. Então aqui temos os pares conjugados, diferença sempre de um próton, de um OH+, né? Aqui é a mesma coisa. Deve observar que a água, lá no primeiro caso, ela era base, e aqui ela é ácido. É um solvente anfótero, dependendo de quem ela estiver reagindo, ela pode se comportar como ácido ou como base. Então aqui, os pares conjugados de Bronsted, NH3 e NH4, H2O, OH. Agora, vejamos o que significa ácidos ou bases fortes, né? E fracos, ou seja, ácidos e bases fortes. Então define-se um ácido ou uma base forte, aquela que sofre uma ionização completa em solução, né? Então, exemplo, temos o ácido clorídrico, que é o HCl, né? HCl é um ácido forte, uma ionização completa. E como base, hidróxido de sódio também sofre ionização completa. Então aqui são exemplos de de um ácido forte e de uma base forte. Então, nesse caso, a ionização é próxima de 100%, praticamente 100%. Para os cálculos é considerado 100% de ionização, né? Fracos, tanto o ácido quanto a base, a ionização vai ser parcial. Então, exemplo aqui, ácido nitroso é um ácido fraco, né? Forma aqui H3O e NO2-, e também temos aqui o exemplo do NH3, forma o NH4+ OH- também é uma ionização parcial. Isso significa que é parcial, significa que se você tivesse aqui uma balança que medisse as proporções entre reagentes e produtos, ela estaria mais pesada para o lado dos reagentes, e uma pequena parcela iria para o lado dos produtos. É o contrário desse aqui, em que praticamente tudo vai para o lado dos produtos, né? Os ácidos ou bases fortes, todos possuem uma constante, né, de equilíbrio, constante de ionização, né? Mas não se utiliza essas constantes nos cálculos. Elas considera-se que é 100% ionizado, né? Aí daria uma constante tipo um valor infinito, né? E no caso dos fracos, tanto o ácido quanto a base, utiliza-se essas constantes para os cálculos, né, de concentração. Esses valores enquanto tabelados. Aqui nós vamos trabalhar mais na temperatura de 25 graus, né? Então nós vamos usar os valores tabelados a 25 graus. É claro que existem esses valores tabelados, né, também outras temperaturas, né? Mas no caso aqui nós vamos nos restringir a temperatura de 25 graus. Então alguns exemplos aqui de ácidos e bases fortes. Temos aqui o HCl, os ácidos aqui dos halogênios, né, HCl, HBr e HI, são ácidos fortes. Aqui o HNO3, né, o ácido nítrico, o perclórico, o ácido perclórico, o ácido sulfúrico, pelo menos a primeira ionização dele é forte. Esse ácido aqui do selênio também é forte. Na verdade, não são muitos os ácidos fortes, né? E bases fortes. Aqui tem os alcalinos, né, as bases dos metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, né, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, e dos alcalinos terrosos também, aqui o hidróxido de cálcio, hidróxido de bário, também são bases fortes. E os fracos? Fracos temos aqui o HF dos halogênios, é o único que é fraco, né? O ácido fluorídrico, né? O HNO2, que é o nitroso, aqui o hipoclorito, ácido hipocloroso, né? Temos aqui também o ácido acético, o ácido, esse aqui é o fórmico, carbônico, fosfórico, são ácidos fracos.
E bases fracas, temos aqui o NH3, isso aqui é a etilamina, né? Essa aqui é a anilina, essa aqui é a hidrazina, N2H4, são bases fracas. Agora, vamos ver um outro conceito, que é balanço de massas e balanço de cargas para soluções dos ácidos fortes inicialmente. Então imagine aqui uma solução aquosa de HCl, né, ácido clorídrico, e representado aqui o equilíbrio, né, HCl mais água dando H3O mais o íon cloreto. Vamos ver o que significa o balanço de massas. Também é conhecido como balanço de concentrações, né, mas o termo mais usual é balanço de massas. Então, se você tem essa solução, colocou lá HCl em água, ele vai se dividir, né? Uma parte aqui e uma parte aqui. Então, essa concentração do ácido aqui, que é denominada concentração analítica, é a concentração total de ácido de HCl que foi colocado aqui. Então, o que ela representa? Ela representa a concentração que está na forma de HCl, que está aqui desse lado, e também uma parte que está desse lado. Então, isso aqui, esse somatório, é que dá a concentração total, que seria a concentração analítica, que vai ser representada como concentração do ácido. Aqui está o nome, né? Concentração analítica. Agora, quando você tem um ácido forte, ou seja, quando você considera ele 100% ionizado, o que acontece? Você pode cortar a concentração do HCl. Por quê? Porque como ele é forte, ele está deslocado quase que 100% para a direita. Ou seja, a concentração do ácido, ou seja, a concentração analítica, fica igual à concentração do íon cloreto. Por quê? Porque ele passou todo para cá. É como se você fizesse a reação assim, ó, do jeito que está aqui, ó, HCl em água, dando H+, mais Cl-, ou seja, ele está inteiramente deslocado para a direita. Isso aqui é uma característica dos ácidos fortes, né? Então, essa aproximação aqui de 100% ionizado vale para todos os ácidos fortes. Agora, voltando à mesma solução ali de HCl, o mesmo equilíbrio, que seria o balanço de cargas. O balanço de cargas representa o seguinte: se você tem uma solução, as cargas totais dessa solução tem que se anular, né? Porque a solução em si é neutra, ou seja, o número de cargas positivas tem que se igualar ao número de cargas negativas. Então, as espécies que têm carga positiva, ou seja, que são cátions, que tem nessa solução são o íon H3O mais ou H+, aqui está representado como H+. E aqui como H3O+, mas é a mesma coisa, né? Então, o H+, tem que se igualar a todas as cargas negativas. O que você tem de cargas negativas? Você tem o íon H-, né, que sempre vai ter um pouquinho de OH-, porque essa solução é a solução aquosa. E, como foi visto na aula anterior, a água libera H+, e OH-, então vai ter um pouco de OH também, apesar de não aparecer aqui nesse equilíbrio. E o íon cloreto, o que é negativo é o OH- e o Cl-. Então, esse somatório vai ter que se igualar ao somatório, né, no caso do íon H+. Então, o KW, o que é? H+ vezes OH-, fazendo aqui uma substituição, ou seja, pegando aqui esse, no caso aqui o OH-, né? O que vai ser? Passando aqui para o denominador, fica KW sobre H+ igual a OH-, e substituindo nessa fórmula de cima vai ficar H+ igual KW sobre H+ mais o íon cloreto, que está aqui. Olha, esse valor aqui, estamos trabalhando a 25 graus, então KW 10 a menos 14. Vai ser sempre menor do que 10 a menos 7. Por quê? Porque observa, se a solução é ácida, então quer dizer que a concentração de H+ vai ser maior do que 10 a menos 7, digamos 10 a menos 6, 10 a menos 5, né? E como está no denominador, isso aqui é 10 a menos 14, essa razão aqui sempre vai dar menor do que 10 a menos 7, né?
Então, isso aqui foi feito para mostrar que esse valor aqui, dessa razão, que está aqui, é um valor muito baixo. Frente à concentração de cloreto, ela vai ser desprezível. Por quê? Porque enquanto a concentração de cloreto for maior do que 5 vezes 10 a menos 6, você pode considerar concentração de H+, aproximadamente igual à concentração do íon cloreto. Ou seja, você tira fora esse OH daqui. Esse erro aqui, nessa condição aqui, ele é menor do que 0,32% no valor de pH. Se você fazer o cálculo para pH, vai dar um erro menor do que 0,32%. Então, a não ser que você esteja trabalhando com a concentração de HCl muito baixa, né? Aí sim você não pode fazer essa simplificação. Mas, geralmente, como a maioria dos problemas usuais, você tem uma concentração de cloreto maior do que isso aqui, você pode fazer essa simplificação aqui sem problema, porque o seu erro vai estar bem baixo. Agora, caso você tenha uma concentração aqui de HCl, por exemplo, 1 vezes 10 a menos 7, por exemplo, aí você não pode fazer essa simplificação. Então, você tem que usar todos esses parâmetros para fazer o cálculo. Só que aí você já cai na equação exata. Isso vai ser tema de uma outra aula em separado, que vai falar sobre as equações exatas, tanto para ácidos e bases fortes, como para ácidos e bases fracas. Mas nessa aula aqui, sempre vai ser feita essa simplificação. Ou seja, concentração de H+, vai ser considerado a concentração analítica do próprio ácido. Então aqui está um exemplo, né, só para demonstrar essa aproximação e esse cálculo, que é a determinação de pH de uma solução de HBr na concentração analítica 0,01 molar, ou seja, 10 a menos 2 mol por litro, né? E a temperatura de 25 graus Celsius. O HBr é um ácido forte, então vai haver ionização completa. Ionização completa. Então você tem lá o HBr, exemplificando aqui, com a flecha, uma única direção, né? Você vai ter aqui, ó, no início. O início seria uma suposição de que você colocou o HBr lá dentro e ele não ionizou ainda, então seria um estado inicial. Claro que isso aqui é apenas um recurso didático, né? Porque na medida em que essa reação é muito rápida, né? Na hora que você coloca o HBr em solução aquosa, ele imediatamente já se ioniza, mas como recurso didático, estamos apresentando aqui a colocação do HBr na água, na solução aquosa, e ele não ionizou ainda, né? Então aqui você tem concentração de H mais quanto? 10 a menos 7, que você tinha água pura. Br menos na água pura é zero, você não tem nada. Quando atingiu o equilíbrio, o que acontece? Essa concentração de HBr torna-se zero. Por quê? Porque ele passa todo para o lado direito. Então aqui no H vai ficar 0,01 e aqui 0,01. Claro que aqui, como nós vimos, é uma aproximação, porque tem um pouquinho de H+, que vem lá da água, mas é um valor totalmente desprezível, ainda mais nessa concentração aqui, né? Então você tem que H+, aproximadamente 0,01, que é igual a 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro, e pH aqui é direto, já que já está na parte exponencial, menos log de 10 a menos 2 é 2, né? Então pH 2. Aqui um outro exemplo com uma base forte, no caso aqui hidróxido de potássio. E base forte e ionização completa. Então nós temos lá a representação, K mais OH-, colocando aqui na tabela novamente o mesmo esquema. No início temos essa concentração, 0, porque aqui é água pura, e OH 10 a menos 7. Atingiu o equilíbrio, 0, porque passou toda para o lado dos produtos. Aqui ficou 0,001 e aqui 0,001. Também aproximação, teria um pouquinho do OH que vem da própria água, nessa concentração 10 a menos 3, né, totalmente desprezível. Então OH aproximadamente 0,01, 10 a menos 3 mol por litro, aqui no caso representado. Então POH, então aqui tem que tomar cuidado, porque como é OH, ser menos log de OH-. Então é POH, não pH, né? Então POH 3. Então o pH vai ser 14, que é o pKw, menos o POH, vai dar o pH.
pH 11, ou seja, uma solução alcalina, né, bem alcalina. Para entender agora como é que acontece com os ácidos fracos, vamos tomar como exemplo aqui o HF, que é o ácido fluorídrico. O que deve ser observado aqui é que, no caso, ácido fraco representa o ácido que tem uma ionização parcial em água. Não significa que ele não seja um ácido agressivo ou corrosivo. No caso aqui, o HF é um ácido bastante agressivo, mas é um ácido fraco justamente porque ele apresenta uma baixa ionização em água. Então, aqui representando a ionização do ácido fluorídrico, né? Formando aqui o H3O+, o hidrônio e o íon fluoreto, que é a base conjugada. Então, no equilíbrio, se tem a expressão tradicional, que é produto sobre reagentes, no caso aqui, Ka, constante ionização de ácidos fracos. A água não aparece na expressão, porque é um líquido puro, ela não vai aparecer na expressão. Então, aqui, constante ionização dos ácidos fracos. E o que se observa é que essas constantes são baixas, ou seja, tem valores abaixo da unidade, indicando o fato da ionização ser parcial, ou seja, ela está mais deslocada para o lado dos reagentes do que dos produtos. Para bases fracas, tomando exemplo aqui a amônia, também é uma base fraca usada aí na maioria dos exemplos, ela apresenta aqui a ionização como base, é claro, ela recebe o próton da água, transforma-se no íon H4+, e no equilíbrio nós temos Kb, constante ionização das bases fracas, né? Produtos sobre reagentes. E aqui também tem um valor abaixo da unidade, indicando que elas têm uma ionização parcial, né? Diferente das bases fortes. Então, cálculos para os ácidos fracos, cálculos para chegar no pH, né? Então, imagina que é uma solução do HF, que é o fluorídrico usado como exemplo, temos lá a ionização dele, e observe o seguinte: nessa solução de ácido fluorídrico, as espécies presentes são em quantidades significativas. O H3O+, né, que é o hidrônio, o IOH, que estão sempre presentes, que é devido ao próprio solvente, ou pode vir do solvente, no caso aqui vem um pouco do solvente da água e um pouco do próprio ácido. O HF não ionizado, que é justamente a parte que não ionizou, já que ele é fraco, o íon fluoreto. Tem também aqui, é claro, a H2O molecular, que não foi colocado aqui, mas que a concentração é muito maior, então é considerada constante no caso. Então você tem 4 variáveis. Então, para resolver qualquer problema envolvendo essas variáveis, você vai precisar de 4 equações independentes, senão não seria possível a solução do problema. Então, voltando com o exemplo do ácido fluorídrico, quais são as 4 equações? Constante de ionização, que é o Ka, constante do ácido fraco, a constante do produto iônico da água, seria a segunda equação. Tem mais 2 equações, que é essa aqui, que é denominada balanço de massas. Nós vamos explicá-la mais à frente com mais detalhe. E também o balanço de cargas. O balanço de massas, ela mostra a concentração analítica sendo igualada à somatória das concentrações das formas em que o ácido fluorídrico vai se apresentar em solução. Ou seja, ele vai apresentar uma parte aqui e uma parte aqui. Então, o total é a concentração do ácido. E o balanço de carga dá o equilíbrio das cargas na solução, já que a solução como um todo tem que ficar neutra. Então, o somatório das cargas positivas tem que se igualar ao somatório das cargas negativas. Então, vamos ver aqui as aproximações. Então, no caso do balanço de massas, ou também chamado de balanço de concentrações, o que você tem? É o HF mais o F-. Está aqui a ionização. Olha, lembrando então que é um ácido fraco e que o equilíbrio está mais deslocado para a esquerda do que para a direita, o que se pode supor é que essa quantidade aqui é bem maior do que essa daqui. Lembre-se que o Ka é bem menor que a unidade, indicando que o denominador da expressão
é maior do que o numerador. Então, nesse caso, a quantidade F menos, ao somar com a quantidade HF, ela pode ser desprezada, por ela representar um valor muito baixo. Então, fica que a concentração do ácido, a concentração analítica do ácido, é aproximadamente a concentração do HF não ionizado. Então, essa é a aproximação que é feita no balanço de massas. Claro que essa aproximação só é válida quando a concentração do ácido não é uma concentração muito baixa, né? Senão isso não poderia ser feito. Já no balanço de cargas, também é feita uma aproximação. Bom, aqui seria a equação exata, H3O mais igual a concentração do íon fluoreto mais a concentração do íon H. Agora, lembrando que essa solução é uma solução ácida, o que vai acontecer? Se ela é ácida, essa expressão também está valendo, esse equilíbrio também está junto, né? Significa o quê? Que essa concentração de H+, vai ser bem maior do que essa aqui. Então, observem, quando de água pura, essas concentrações aqui eram iguais, a 25 graus era 10 a menos 7. Se a solução ficou um pouco ácida, para manter o KW constante, essa concentração vai ter que ser mais baixa. Então, esse valor aqui é mais baixo do que 10 a menos 7. Isso frente à concentração do fluoreto, torna-se também desprezível. Então, também pode ser eliminado, ficando, então, somente a concentração do H3O+, aproximadamente igual à concentração do íon fluoreto. É claro que aqui também só pode ser feita essa aproximação se não for uma solução muito diluída, né? Porque se a solução for muito diluída, tem que se usar a equação exata, envolvendo todas essas equações, inclusive aquelas duas lá primeiras e mais essas duas. Só que nesse caso aqui você cai na equação de terceiro grau e esse problema vai ser resolvido num outro vídeo que fala das equações exatas. Então aqui já um exemplo prático, né? Determinação de pH de uma solução de um ácido fraco, no caso aqui o ácido acético, CH3COH, e a concentração analítica desse ácido 0,01 mol por litro, ou seja, 10 a menos 2 mol por litro. E foi dada aqui a constante de ionização do ácido acético, 1,8 vezes 10 a menos 5. Trabalhando sempre aqui na temperatura de 25 graus Celsius, para manter o KW, né, igual a 1 vezes 10 a menos 14. Né? Então aqui a ionização do ácido acético, a expressão da constante de ionização do ácido acético, produtos sobre reagentes, e aplicando as aproximações. Olha, as aproximações indicam que essa concentração é praticamente igual a essa, então aqui em cima, como nós estamos procurando pH, podemos colocar aqui H3O+, vezes H3O+, porque isso fica igual a isso. E no denominador, como se trata de um ácido fraco, a concentração do ácido não ionizado, que é essa aqui, se torna praticamente a concentração analítica do ácido, que é conhecida. Então a concentração do ácido aproximada aqui embaixo e aqui em cima H3O vezes H3O. Fica então H3O+ ao quadrado, passando para o lado de cá, né? Esse vezes esse, Ka vezes a concentração analítica do ácido. Tirando a raiz aqui, fica sendo a H3O raiz do Ka vezes a concentração do ácido. Substituindo os valores, fica o seu valor de 4,24 vezes 10 menos 4 mol por litro. Aplicando aqui o logaritmo, para chegar ao pH, o logaritmo negativo, chega um valor de 3,37 para o pH. Aqui observa o que foi feito anteriormente no outro exercício, um ácido clorídrico, o ácido forte, usando a mesma concentração analítica, 10 a menos 2. Aqui vocês podem observar que o pH do ácido clorídrico foi igual a 2, em comparação com 3,37, mesmo na mesma concentração analítica, justamente indicando que esse aqui é um ácido fraco. E esse aqui é o forte, que dá um pH mais ácido, né? pH 2 é mais ácido que 3,37. Vamos aqui um outro exemplo, no caso aqui para uma base fraca, né? No caso aqui a anilina, uma concentração analítica 0,05 mol por litro. E foi dada aqui a constante de ionização da base fraca, 4,3 vezes 10 a menos 10. Temperatura mantém 25 graus. A ionização da base fraca, observem que aqui
ela recebe o próton da água, transformando-se no C6H5 e NH3+, e resta o OH, né, que é a água menos um OH+, né? A expressão e as aproximações. Aqui não foi feito em cima a dedução da aproximação, mas é o mesmo processo. Como ela é fraca, isso aqui se torna praticamente igual a isso, então no numerador da expressão fica OH vezes OH. E no denominador, como é uma base fraca, predomina essa espécie, então fica a concentração analítica da base. Então é bem análogo às aproximações feitas com os ácidos fracos. Aqui, OH vezes OH, OH menos ao quadrado, KB vezes a base. Tirando aqui a raiz, chega ao seu valor de 4,64 vezes 10 a menos 6. Observe que aqui chegou-se na concentração de OH-, né? Então também deve ser observado isso com as bases. Então, tirando aqui o POH, chega ao seu valor de 4,33. Para chegar ao pH, tem que se fazer o pKW, que é 14, já que é 25 graus, menos o POH. Então, chega ao seu valor de 8,67, que é o pH da solução dessa base fraca. Bom, gente, é isso aí. Obrigado por assistir e até a próxima.